A vida na Era do Gelo era efêmera e cheia de perigos. À medida que os primeiros humanos se espalhavam pela estepe de mamutes que cobria grande parte da Eurásia no final do Pleistoceno, eles tinham que lidar com predadores, o clima severo, doenças, ferimentos e mais. Tudo isso eles conseguiram fazer sem roupas modernas, tecnologia, edifícios e assistência médica. Os humanos modernos, mesmo com seu conhecimento de tais inovações hoje, lutariam para se manter vivos na estepe de mamutes. Então, como nossos ancestrais robustos conseguiram? Hoje, estaremos tentando responder a essa pergunta através do exame de evidências fósseis e arqueológicas. O que os primeiros humanos fizeram para ajudá-los durante os rigorosos invernos da antiga Eurásia? Como eles se defendiam de ursos, hienas, leões e mais? Mais importante, como eles passaram pela Era do Gelo até o calor e a segurança comparativos da Era da Civilização. Junte-se a nós enquanto voltamos no tempo para descobrir tudo isso e muito mais. É importante notar antes de prosseguirmos que, tecnicamente, ainda estamos em uma Era do Gelo hoje. O clima do mundo ainda continua a alternar entre períodos glaciais e interglaciais, que é uma das características de uma era do gelo no planeta Terra. O que nos referimos como uma era do gelo na ciência e na cultura popular é um período de resfriamento intenso que ocorreu entre cerca de 2,5 milhões de anos atrás até cerca de 11 mil anos atrás, onde o planeta estava em média entre 5 a 6 graus Celsius ou entre 10 a 11 graus Fahrenheit mais frio do que é hoje. Este período foi caracterizado por uma queda no nível do mar em todo o mundo, a formação de enormes geleiras ao redor do mundo e a propagação de permafrost nas regiões mais frias do mundo. Isso levou a um clima frio e seco em algumas áreas do mundo, como a Eurásia, onde a vasta estepe de mamutes foi capaz de se formar à medida que as pastagens eram incentivadas a se espalhar. Isso permitiu a evolução de animais muito grandes, ou megafauna, que se adaptavam bem às condições frias nas estepes abertas. Esses animais eram apenas um dos perigos que os primeiros humanos enfrentavam na Era do Gelo, mas eram uma força a ser considerada. Ursos das cavernas, ursos de cara curta, grandes felinos, hienas e lobos perambulavam pelas planícies e florestas, enquanto herbívoros gigantes forneciam uma fonte de alimento forte, porém mortal, para nossos ancestrais. Somente na Europa, os antigos povos caçavam mamutes lanosos, rinocerontes lanosos, hipopótamos, cervos gigantes e até alguns dos carnívoros mencionados anteriormente. As caçadas eram arriscadas e exigiam um planejamento eficiente, pois a vida poderia ser facilmente perdida sem cautela. Se os animais perigosos não fossem suficientes, os humanos da Era do Gelo viviam em um mundo desprovido de tecnologia moderna, onde precisavam contar com ferramentas de pedra, fogo e peles de animais para protegê-los do perigo e dos elementos. Os primeiros humanos não teriam medicamentos avançados e conhecimento de cirurgia necessária para prevenir de forma confiável a infecção e a morte, e, como tal, a expectativa de vida era baixa. No Paleolítico, a seção mais antiga da Idade da Pedra, os humanos tinham sorte de sobreviver além do seu 33º aniversário. Isso poderia ser atribuído a doenças, exposição, ataques de animais e lesões do ambiente. Então, diante de todos esses perigos, como é que os humanos conseguiram passar pela Era do Gelo e sobreviver até os dias atuais? Vamos aprofundar um pouco mais para descobrir. Surpreendentemente, nossa habilidade social como espécie pode ter sido uma chave inicial para o sucesso na sobrevivência às condições severas da Era do Gelo. Nossos grandes cérebros e capacidade para fala permitiram isso, características que estavam em evolução desde que nossos ancestrais desceram das árvores. Com a fala, veio a habilidade de planejar com antecedência e disseminar conhecimento um para o outro sem ter que vivenciar experiências ameaçadoras à vida em primeira mão.
Se um membro de uma tribo sobrevivesse a um ataque de um urso, por exemplo, o conhecimento do perigo dos ursos poderia ser passado para amigos e familiares, para garantir que eles evitassem ursos sempre que possível no futuro. A fala também teria auxiliado muito na criação e descoberta de novas tecnologias. Guias sobre como preparar alimentos, ferramentas e roupas poderiam ser passados de geração em geração, e histórias de sobrevivência contadas ao redor de fogueiras poderiam ajudar os humanos futuros a se manterem seguros. Os humanos processam o mundo natural e os perigos que ele apresenta através da arte, música, dança e contação de histórias, algo que outros animais que talvez sejam mais fisicamente bem adaptados a climas frios e severos são incapazes de fazer. Através da sociabilidade e da linguagem, os humanos podiam acompanhar quais plantas eram e não eram seguras para comer, quais animais eram fáceis de caçar, quais regiões do mundo eram inseguras e onde poderiam estar situadas tribos hostis. Além disso, os humanos tinham os meios de registrar essas informações não através da escrita, embora isso viesse mais tarde, mas através da arte. As pinturas rupestres de hoje, como as da caverna Chauvet na França, mostram reconstruções imaculadas de gado, cavalos, rinocerontes e outros animais selvagens. Embora essas pinturas possam ter tido significado cultural ou religioso, elas também podem ter sido usadas para rastrear informações sobre o mundo natural para informar aos futuros membros da tribo como se manter seguro na natureza. Além disso, esses humanos pareciam ter um conhecimento imaculado de seu ambiente. Os animais retratados nessas pinturas são proporcionalmente perfeitos do ponto de vista artístico, e alguns até mostram mudanças sazonais na vida selvagem, como alterações nas cores das peles. Os humanos antigos tomaram muito cuidado para conhecer de perto seu ambiente, para que seus filhos e os filhos de seus filhos pudessem ser protegidos das descobertas perigosas de seus ancestrais. Os animais do gênero Homo são os únicos animais que já produziram ferramentas avançadas, planejadas e fabricadas para ajudá-los a controlar e alterar seu ambiente. Quando a Era do Gelo chegou ao nosso planeta, parece que os humanos responderam muito bem tecnologicamente. Embora essas pessoas ainda não tivessem acesso à metalurgia, elas conseguiram se proteger do perigo usando ferramentas e armas feitas de pedra, osso e madeira. Como você ainda está aqui hoje assistindo a este vídeo, essa tecnologia parece ter sido suficiente para ajudar nossos ancestrais a sobreviver à Era do Gelo. Por volta da virada da Era do Gelo, os humanos parecem ter começado a desenvolver ferramentas de pedra multiuso que eram difundidas entre as tribos da estepe do mamute. Muitas dessas ferramentas são conhecidas como lascas líticas, feitas de minerais como o sílex, que poderiam ter sido esculpidos e adaptados para atender a necessidades específicas. Antes da Era do Gelo, os humanos já haviam se tornado adeptos no uso de raspadores de pedra e facas básicas, mas logo eles desenvolveriam utensílios como burens, pontas de lança, arpões e mais. O especialista em antropologia Brian Fagan, em uma entrevista para a National Geographic, comparou essas ferramentas antigas a canivete suíço moderno. Rochas de formatos variados poderiam executar trabalhos e tarefas distintas a depender de sua escultura. Ao longo da Era do Gelo, os humanos antigos contavam com bifaces de pedra ou machados de mão para alcançar certos objetivos. Essas pontas achatadas, afiadas nas bordas para serem usadas para cortar, podiam ser usadas para uma variedade de propósitos, desde picar alimentos até cortar ossos e chifres. Esses bifaces faziam facas eficazes e eram produzidos em todos os lugares do mundo antigo. Eles foram produzidos de maneira intrincada, raspando pedaços de rocha até obter a forma desejada e se tornaram a base para muitos designs futuros vistos ao longo da Idade da Pedra. Os bifaces seriam posteriormente adaptados para se tornarem lanças de pedra, que eram fixadas na extremidade de hastes de madeira para perfurar melhor as peles dos animais durante a caça.
Inicialmente, essas eram lançadas manualmente, mas inovações posteriores ao longo da Era do Gelo mostraram que logo foram criados lançadores de lanças ou atlatias. Essas ferramentas permitiam que uma lança repousasse em uma estrutura de madeira que poderia ser lançada para frente quando jogada, enviando o projétil voando com muito mais velocidade e força do que se fosse lançado apenas à mão. Tais ferramentas teriam sido um item básico na caça de grandes animais, como mamutes, para garantir que a espessa pele do animal fosse realmente perfurada. Os primeiros humanos também aproveitaram ao máximo as fontes de alimentos em rios, lagos e mares, e para isso eram necessários arpões. Alguns dos arpões mais básicos da antiguidade eram feitos de madeira afiada, onde um pescador antigo ficaria ao lado de uma fonte de água e lançaria o projétil em seu alvo. No entanto, à medida que a fabricação de ferramentas se tornou mais amplamente compreendida, os arpões parecem ter se voltado para designs mais intrincados feitos de osso e chifre. Os ossos dos membros de animais de pasto, como veados, podiam ser usados para criar esses longos e afiados utensílios de pesca, que geralmente eram serrilhados na ponta. Os peixes podiam ser espetados de forma mais confiável com esses arpões avançados, o que garantia que as fontes de alimento eram obtidas da água quando grandes jogos não podiam ser capturados. Talvez o mais importante, os humanos da Era do Gelo começaram a desenvolver tecnologia para ajudá-los a se manter aquecidos na notoriamente fria Era do Gelo Pleistoceno. As primeiras roupas vieram na forma de vestimentas improvisadas semelhantes a ponchos, feitas a partir das peles de animais caçados. Essas eram muito folgadas e poderiam ser usadas como sacos e cobertores enquanto as pessoas viajavam e dormiam. No entanto, cerca de 30 mil anos atrás, os primeiros humanos produziram as primeiras agulhas. Esses objetos simples, pequenos, finos e afiados, com um olho para passar a linha, teriam permitido aos humanos fazer roupas ajustadas que poderiam ser adaptadas para se adequar a uma pessoa específica. Portanto, novas roupas poderiam ser feitas unidas usando as fibras de plantas de linho. A roupa em questão poderia ser feita de várias peças de pele de animal às quais poderia ser anexado pelo, o que manteria um caçador primitivo muito mais quente do que uma única peça de pele solta. Tais trajes eram frequentemente em camadas e proporcionavam quase total proteção contra o frio. De todas as inovações trazidas pela humanidade na Era do Gelo, talvez a mais salvadora de vidas tenha sido sua capacidade de fazer e adaptar abrigos a partir de materiais e locais no mundo natural. Embora imaginemos a imagem clássica do homem das cavernas ao pensar na Era do Gelo, as cavernas não eram os únicos locais onde os humanos faziam moradias. Há evidências de que os humanos têm construído suas próprias casas a partir de materiais animais e madeira há cerca de 500 mil anos. Embora essas estruturas não fossem consideradas casas ou mesmo moradias, elas serviam para proteger os humanos dos elementos quando estavam viajando ou se estavam caçando na natureza por longos períodos de tempo. Os abrigos da Era do Gelo feitos pelo homem geralmente consistiam em uma estrutura de suporte e uma cobertura básicas. Em regiões mais quentes e florestadas, a estrutura de suporte pode ter sido tipicamente feita de madeira, com peles de animais ou vegetação cobrindo o topo para fornecer proteção contra os elementos. No entanto, na estepe do mamute, onde a madeira era um recurso escasso, as pessoas precisavam improvisar. Foram encontradas evidências na Sibéria de que alguns humanos antigos usavam ossos de mamute para construir suas cabanas, cobrindo os suportes com as peles das gigantescas bestas. Essas estruturas teriam fornecido o isolamento necessário para os humanos que atravessavam as planícies abertas e varridas pelo vento da Eurásia durante a Era do Gelo. Aqueles sem essas estruturas poderiam sucumbir rapidamente à hipotermia, dependendo da época do ano e da localização na estepe. Claro, muitos humanos de fato optaram por viver em cavernas durante a Era do Gelo.
As cavernas eram numerosas, precisavam de pouca alteração para torná-las habitáveis e forneciam excelente abrigo contra o vento, neve, chuva e frio. Embora algumas moradias em cavernas da Era do Gelo fossem muito profundas, muitas eram pouco mais do que simples saliências ou saliências que forneciam abrigo suficiente contra o clima. Peles de animais podiam ser penduradas em qualquer direção exposta para isolar as pessoas dentro, e fogueiras podiam ser acesas, fornecendo não apenas uma fonte de calor e luz, mas um meio de cozinhar alimentos. As cavernas, uma vez ocupadas, eram algumas das regiões mais seguras do mundo antigo, onde as comunidades podiam se reunir para produzir ferramentas, contar histórias, festejar e dormir. No entanto, ainda era necessário ter cautela ao explorar uma caverna para montar um acampamento. Dentro da escuridão, muitos perigos eram apresentados aos primeiros humanos. Ursos, lobos, leões, hienas e até mesmo bandos concorrentes de humanos provavelmente representavam uma ameaça substancial para aqueles que buscavam abrigo. Aqueles que pretendiam se estabelecer muitas vezes precisavam estar preparados para uma luta para garantir que nada ou ninguém já estivesse espreitando dentro antes que eles ficassem muito confortáveis. Apesar das dificuldades da Era do Gelo, a humanidade prevaleceu. As tecnologias e adaptações exploradas no vídeo de hoje garantiram que os seres humanos saíssem da Era do Gelo e entrassem no amanhecer da civilização, o que eventualmente levou ao mundo em que vivemos hoje. Em pouco tempo, os humanos estavam vivendo em assentamentos permanentes onde aprenderam a manipular metal, construir estruturas defensivas e cultivar plantações. Toda a tecnologia vista nas posteriores idades do bronze e do ferro pode ser rastreada até essas primeiras inovações na Era do Gelo, que ajudaram a manter nossos ancestrais vivos.